A Opinião Minas está de volta. Conversamos com a coordenadora geral do Seminário de Patrimônio Cultural Imaterial, Paloma Goulart, e com o integrante da tradição musical centenária da família Giga, o Célio Giga. Estamos falando sobre a primeira edição do evento em Minas Gerais. Lembrando que você pode entrar em contato com a gente. Faça as suas críticas, tire dúvidas e dê sugestões pelo e-mail opinião@redeminas.mg.gov.br e o telefone que é o 3209-0009. Ô Célio, a gente falou muito aí da tradição do Só Giga e tal. Já tem um belo trabalho aí de preservação de toda a obra dele, né? Era necessário que nós fizéssemos um registro das músicas, né, que fazem parte desse repertório tocado pelo Giga e que é mantido pelos seus descendentes, né? Os seus filhos, o João, o Xisto, né, o Antônio e, no caso, eu que sou um dos integrantes. Mas, sobretudo, era muito importante que nós levantássemos, e aí foi um trabalho de pesquisa, né, realizado pelo projeto Memorial Família Giga, de se ir ao encontro dessas pessoas que conheceram Giga, que conheceram os bailes, que vivenciaram, né, essa tradição, para poder se fazer um levantamento dessa memória coletiva, né, vamos dizer assim, que ainda existia em relativa aos bailes. E muita gente agora está conhecendo aí. Essa é a única foto que vocês conseguiram identificar, né? Essa, na nossa pesquisa, foi a única foto que nós conseguimos encontrar, né? Parece uma contradição que tenha se preservado realmente, a maior parte do que se preservou foi realmente o imaterial, né? As músicas, né? Todas orais que ele transmitiu para os filhos. Isso foi tudo transcrito, né, para a partitura, um trabalho de 10 anos de pesquisa. Você tem o número de músicas que estão registradas aqui? Bom, nesse livro aí, não só do Giga, mas contando todas as músicas que estão aí, já tem mais de uma centena. Aí estão as músicas sobre a maior parte instrumentais, né? 99% das músicas que estão aí são instrumentais. A família tem outras composições, né? Com canções, né? Essas não estão presentes no livro que, vamos dizer assim, buscou só, nesse primeiro momento, estar registrando essa música instrumental, que tem um caráter, vamos dizer assim, mais próximo do que a gente pode falar do choro e do choro mineiro. Do choro mineiro. Exatamente. Ô Paloma, ficou muito famoso aí no estado, né? Quando o modo de fazer do queijo Minas, lá, principalmente aquela região serrana, lá da Serra da Canastra e tudo mais, foi institucionalizado como um bem imaterial do Estado. Acho que a maior parte das pessoas reconhece isso, mas não os outros que já foram reconhecidos oficialmente, né? Sim, no sentido de que a gente tem outros bens também trabalhados, né? Hoje vamos dizer, pela política nacional, né? Pelo IPHAN também aqui em Minas, né? Hoje pelo IPHAN a gente tem o jongo, né? Sim, na região sudeste. Nós temos também a profissão, né? O ofício, na verdade, o ofício é a palavra dos sineiros, né? E o próprio toque dos sinos também já tem esse reconhecimento. E o IPHAN agora, ele entra numa nova fase, que é a fase de trabalhar as medidas de salvaguarda desses patrimônios, de elaborar esses planos, de implementar esses planos junto com as comunidades. Porque, quer dizer, na verdade, o próprio trabalho, isso é bom de deixar claro, o próprio trabalho de inventariar uma determinada tradição, ele já é em si um trabalho também de salvaguarda. Na medida em que você está ali atuando na comunidade, que a comunidade está fazendo todo um processo de reconhecimento. Então, é um novo olhar até, às vezes, da comunidade que está se perdendo, ou que, né? Então, já é um trabalho também. Nesses 4 casos, Paloma, do jongo, do modo artesanal de se produzir o queijo, no toque dos sinos, no ofício do sineiro, de quem partiu a iniciativa para se chegar a esse registro oficial? Foi da própria comunidade ou não? Em geral, a maior parte dos registros, ela parte da comunidade. A comunidade, mesmo sem saber ainda dos trâmites e sem saber de como é que é o procedimento, ela geralmente procura as instituições para fazer esse tipo de reconhecimento. Né? E existem, por exemplo, reconhecimentos diferentes nas esferas federal, estadual e municipal? Sim, na verdade, nós temos o IPHAN, que é, na verdade, uma instituição nacional,
e ele trabalha com patrimônios que têm uma abrangência maior, né? O IEFA que trabalha com uma abrangência menor, porque o IEFA ele é a abrangência Minas Gerais. Então a gente tem esses 4 casos que a gente citou aqui são registros do IFAM. Do IFAM. Né? O do IEFA, por exemplo, é diferente disso? Sim, o IEFA tem outros pedidos, outras solicitações também. A gente tem notícia de que tem uma solicitação muito interessante que ainda está sendo analisada também pelo IEFA, que é o caso das irmandades, né, das guardas, que sempre foram muito fortes aqui em Minas Gerais, né, especialmente. Sim, né? sim, nós temos, o último registro foram de quantas? Foram de... aproximadamente 3.600, né? Nossa. Segundo a informação do antigo presidente da federação, né, Silvio Valdemiro, ele chegou a ter mais de 3.600 registros de irmandades, só no estado. E que talvez fosse o caso até de uma modalidade de registro aberto, porque não é como uma tradição pontual situada, localizada em um único lugar, né? É algo que ele é mais abrangente, né? Esse livro já teve um primeiro lançamento e vai acontecer um segundo no ano que vem, não é isso? Sim, nós fizemos essa primeira tiragem, né? E, na verdade, nós não fizemos um lançamento oficial, pois os outros produtos que compõem o memorial, né? Que esse livro ele compõe o catálogo, né? Das memórias que foram transcritas, transcriadas junto à comunidade, à família, as músicas que foram transcritas, né, e um vídeo documentário, né, que foi produzido pelo diretor Daniel Porto, né, e então compõe esse catálogo, né, as memórias, a música, o vídeo documentário, mas ainda está em fase de finalização o CD e o songbook, né, que a previsão é para que seja lançado tudo no primeiro semestre de 2011. Aí vai estar disponível para todas as pessoas, né? Com certeza. Hoje, Célio, esse trabalho fantástico do Sogiga, você, por exemplo, pertence a um grupo que executa essas músicas, que estuda essas músicas? Sim. A tradição do Sogiga passaram pessoas da família e pessoas que não eram também da família. Mas hoje a gente tem o grupo que principalmente preserva essa tradição, esse modo de tocar essa música, que, vamos dizer assim, o palco dela são os bailes, os saraus, as serenatas, né? Mas principalmente os bailes, onde, inclusive, nasceu o choro, né, brasileiro, né? Não só carioca, mas, enfim, os outros choros também, né? Então tem o grupo da família Giga, que é um quarteto, né? Hoje a gente já tem outras gerações, né, mais novas vindo aí, tocando também. Mas quando a gente sai, geralmente, a gente vai os 4, né? O João, que é o mais velho, né, o mestre João Giga, que é um multi-instrumentista, toca bandolim, acordeon, violão, é mestre de folia também, né? De folia de rei, São Sebastião, charola, artesão, né? E o Xisto Giga, né, que é meu pai, também toca viola, toca violão também. O Antônio, que é meu primo, filho do João, toca acordeon. E eu que acompanho também, né? Os 3, né? Tocando violão, 7 cordas. Okay. Paloma, tivemos agora recentemente o Dia de Cosme e Damião, que é uma tradição que ainda é muito forte, né? Em muitos locais em Minas Gerais. Ela já é reconhecida ou poderá vir a ser uma manifestação como essa? As pessoas fazem uma espécie de almoço, arrecadam mantimentos, doces, não é? Para fazer doações. Sim. Essa questão do reconhecimento, ela parte muito de algo que tem que vir dos detentores da tradição, apresentarem um registro aos órgãos competentes e juntos fazerem essa análise. Então, na verdade, a gente, antecipadamente, é difícil até de identificar... se esse processo, de repente, já pode estar acontecendo. Sim, não, na verdade, o que pode vir a se tornar oficialmente um patrimônio material ou não. Mas o que é muito importante de ser dito é que as culturas populares, elas têm, de qualquer forma, um caráter também de autopreservação, independente do título ou não. Vamos dizer, o que existe de elementos de identidade, ele pode ser preservado não apenas através da política de patrimônio material.
essa é uma via muito positiva e muito promissora, né? Mas existem outras maneiras de preservação também. Ô Paloma, para a gente encerrar, eu tenho uma boa notícia e uma notícia ruim, né? Primeiro é o seguinte, esse primeiro seminário Patrimônio Cultural e Material, você já me disse aqui que são 300 vagas, já tem mais de 400 inscritos. Sim. Mas vai dar para todo mundo acompanhar, não é isso? Sim, a gente conseguiu, esse seminário ele é realizado falando assim das instituições, ele é realizado pela Rede Catitu Cultural, em parceria com a GG Produções. Temos o apoio e parcerias diversas de várias instituições públicas e privadas e que estão no nosso site, né, que vai ser passado, o endereço. Seminário.patrimôniomaterial.org.br, né? E nós conseguimos agora uma parceria também de última hora, nos socorrendo do Grupo Interasat, né, através da empresa Dotatec, em que nós vamos conseguir fazer a transmissão de todo o evento através desse site do seminário. Então, para quem imaginou que fosse ficar de fora, não precisa, vai conseguir acompanhar. Ô Célio, famíliagiga.com.br também é o site, né? E a apresentação de vocês encerrando esse evento? Exatamente. Que vai ser vai ser no último dia, né? No dia 1º de outubro, sexta-feira, né? E aproveito para fazer o convite, você e a todos, né, para estarem lá presentes, para estar experienciando essa tradição. Com certeza estaremos lá e eu agradeço muito a presença de vocês aqui e desejo um ótimo evento lá para os dois, tá bom? Obrigado, bom dia. Opinião Minas volta amanhã, 8h45 da manhã, até lá.